Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da equipe Bezerra de Menezes, que acompanham nossos trabalhos dentro do nosso desenvolvimento da espiritualidade, o nosso desenvolvimento mediúnico. Nós estamos sempre trazendo mais informações, treinamentos, trazendo esclarecimentos, para você que busca se conhecer o seu potencial enquanto pessoa, a sua espiritualização e a sua mediunidade. Então hoje nós vamos falar sobre chakras, que é um conceito importantíssimo, não apenas para quem tem mediunidade, mas para as pessoas em geral. Nós vamos ver que o conhecimento dos chakras e o desenvolvimento, o equilíbrio dos chakras tem a ver sim com o desenvolvimento mediúnico, mas tem a ver com a nossa qualidade de vida. Muitas vezes nos sentimos abatidos, deprimidos, desenergizados, e quando você vai olhar isso, existe aí um desalinhamento dos chakras, você está com alguma desarmonia no seu lado espiritual, no seu perispírito, e isso tudo devido à desregulagem, a desarmonia, o desalinhamento dos seus chakras. Então, conhecer esse conceito e aprender a trabalhar, a harmonizar, fortalecer os seus chakras é fundamental. E os chakras também têm uma relação muito direta, muito forte com a mediunidade. Então, é importante que todos os médios possam entender, conhecer o funcionamento dos chakras. Existe uma quantidade grande de chakras no nosso corpo, ligando o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico. Mas entre todos os chakras existem 7 chakras principais. Fora os 7 principais, existe mais 21 chakras secundários, e fora esses 21 chakras secundários existe uma infinidade de outros pequenos chakras. Mas para o estudo, para o propósito dessa nossa apresentação, nós vamos falar aqui sobre os 7 chakras principais, que é o objetivo desse nosso curso inicial sobre chakras. Então sejam bem-vindos, e nós vamos tentar trazer essa informação de uma maneira o mais didática possível para facilitar esse conhecimento de vocês. Então, nos acompanhem, sejam bem-vindos, e qualquer dúvida, vocês podem depois, no final do vídeo, colocarem as dúvidas nos comentários e a gente vai debatendo isso depois, ok? Bom, o que são chakras? Chakras são centros de energia. A palavra chakras em sânscrito significa roda, porque os chakras têm um formato de disco, tem um formato de roda, como se fosse um pires, um prato. E esses pratos giram numa velocidade muito grande. E é através dessas rodas, desses pratos, digamos assim, que a energia que vem do divino para o espírito passa pelo espírito, passa pelo perispírito, o nosso corpo espiritual, para chegar e energizar o nosso corpo físico. Essa energia entra através dos chakras. Os chakras, na verdade, nós poderíamos usar assim, uma comparação, eles são travas que ligam o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico. Então imaginemos que nós temos o nosso corpo espiritual, nós vamos falar daqui a pouco sobre esse corpo espiritual. Então nós temos esse corpo espiritual e nós temos o corpo material, o corpo físico. O corpo espiritual é feito todo de energia, uma camada que envolve o nosso corpo físico, uma camada de energia. Bom, os chakras são as travas que ligam, que fazem a ligação entre o corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então as travas fazem essa junção. E é através dos chakras que as energias que entram no nosso perispírito,
chegam até o nosso corpo, fazendo que o corpo possa funcionar. A energia vital, a energia do divino, né? Então elas funcionam através elas entram no nosso corpo físico através dos chakras, né? O corpo humano, o corpo físico, ele tem vários órgãos, né? Então nós temos o coração, o pulmão, o estômago, a laringe, né? Então no corpo físico tem vários órgãos. No corpo espiritual, no perispírito, nós temos também vários órgãos, que são os chakras. Os chakras são órgãos que ficam alojados nesse corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, e eles vão fazer a junção, a ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. São os chakras. Então, de uma maneira bem sintética, digamos assim, seria os órgãos do corpo espiritual. O curso que nós estamos trazendo agora para vocês, essa apresentação, na verdade, é uma apresentação resumida, porque o assunto de chakras e de corpo espiritual é um assunto muito complexo, né, que precisaríamos de um curso bem longo para que possamos aprofundar, né, e vamos ter a oportunidade de fazer outros vídeos e fazer outros treinamentos sobre esse assunto de chakra, que é muito interessante, vocês verão, né? Porém, nesta primeira abordagem, nós estamos, né, apresentando o tema de uma maneira, procurando ser didático e, de certa forma, resumindo para que possa introduzir, seria uma introdução ao conhecimento do funcionamento dos chakras, uma primeira introdução. Então, os chakras são centros de energias que ligam o corpo espiritual ao corpo físico. Bom, nós gostaríamos de falar sobre as três partes de um ser, né, de um ser humano. Nós podemos dividir em três partes, que seriam o espírito. O espírito é uma consciência, é uma energia, não tem formato, né? Então, poderíamos definir como uma consciência. É o núcleo de um ser, né? Isso é o espírito, e ele não tem forma. E nós temos, do outro lado, o corpo, né? O corpo humano, né? O corpo físico, né? Que já é todo material, é formado de matéria. Entre o corpo humano, corpo físico, e a consciência, que é o espírito, nós temos o perispírito, que é uma energia semimaterial, uma energia mais densa, né? E ela tem o formato do corpo humano, né? Então, entre o espírito e o corpo fica o perispírito. Quando uma pessoa desencarna e volta para a pátria espiritual, ele perde o corpo físico, né? Morreu a carne, perdeu o corpo físico, é enterrado, é cremado, etc., né? Então, o que fica? Fica o espírito, que é a consciência, e fica o perispírito. Então, de uma encarnação para outra, acompanha sempre o espírito e o perispírito. Todas as informações, as lembranças, doenças, experiências de vida ficam gravadas no DNA do perispírito, né? Então, por exemplo, quando um espírito, uma pessoa desencarnada, aparece no plano físico, aparece para um médium, por exemplo, nós não vemos o espírito, nós vemos o perispírito, porque aquele espírito, ele carrega um perispírito, e ele tem a aparência do antigo encarnado, né, que ele manteve no plano espiritual o seu perispírito, né? Então, o perispírito é quem dá a aparência para o espírito, né? Então, nós temos uma figura, vocês acabaram de ver a figura aqui no vídeo, em que você vê, tem o espírito, que é uma consciência, o perispírito, que dá formato a essa consciência, que é o espírito, e tem o corpo físico. Então, são os três corpos principais.
claro que esse tema ainda tem outros desdobramentos. Nós temos a aura, nós temos o duplo etérico, que já são derivações do corpo espiritual. São várias camadas, são 7 camadas que nós temos aí. Porém, isso aí já é um assunto bem mais complexo, que nós vamos tratar disso, né, sobre duplo etérico, sobre aura, em um outro treinamento, em um outro vídeo, né? Mas para o objetivo dos chakras aqui, é importante vocês, né, tratarmos da seguinte forma: o espírito, que é apenas uma energia, uma consciência; o perispírito, que dá formato ao espírito; e o corpo físico. O perispírito faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. E é no perispírito que ficam os chakras, que são órgãos do perispírito. Então, essa é a explicação inicial, para que em seguida nós vamos falar um pouco mais sobre os chakras propriamente dito. Bom, na figura anterior, nós mostramos agora uma imagem mostrando os 7 chakras com as 7 cores, né? E nós vamos falar rapidamente, aí, resumidamente, desses 7 chakras, né? Nós temos primeiro o chakra que chamamos de coronário, que ele fica na cabeça, e ele é em forma de cone, e ele fica apontado para o alto. A parte larga do cone fica voltado para cima, né? E a cor predominante desse chakra coronário é o violeta. Depois nós temos o chakra do terceiro olho, chamado de chakra frontal, que o cone dele fica voltado para frente e para trás, ele atravessa o corpo, né? Então ele fica na posição entre os 2 olhos, na testa, é o chamado de terceiro olho. Nós vamos depois ver um pouquinho a função desse chakra. O terceiro chakra é o laríngeo, né, que já é uma cor azul claro. O terceiro olho seria um azul índigo, né, um azul mais escuro. O terceiro chakra, que é o laríngeo, na região da garganta, também voltado para frente e para trás. A cor dele predominante é o azul claro. O quarto chakra seria o cardíaco, fica na região aqui do coração, voltado para frente o cone e voltado para trás, região do coração. Depois nós temos o chakra esplênico, que é a região aqui do estômago, também voltado para frente e para trás. A cor do esplênico, o cardíaco é cor verde, o esplênico é cor amarelo. Nós temos o chakra umbilical, que já é a cor laranja, também voltado para frente e para trás. E, finalmente, o último chakra, que é o chakra básico, né, que ele é voltado para baixo, né? Então, fica na base do corpo humano. Então, são esses 7 chakras. E na figura que vocês viram anteriormente, nós estamos mostrando ele com uma pessoa frontalmente, e estamos mostrando ele também uma pessoa de perfil lateral, mostrando que os chakras atravessam o corpo. Então, são esses os 7 chakras e as suas posições, os 7 chakras principais com as suas posições no corpo humano. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esses 7 chakras principais, de uma forma resumida, bem simples para que se entenda. Nós poderíamos falar de cima para baixo. Nós temos o chakra coronário, que é o chakra que fica no topo da cabeça. Se pudéssemos resumir ele numa frase, nós diríamos que é o chakra do eu entendo, é a nossa ligação com a espiritualidade, é a nossa compreensão do universo, é a nossa compreensão de Deus. Então, é a maneira como você entende o mundo. Esse chakra tem esse objetivo de nos ajudar a entender as coisas, o mundo, a nos conectar com a espiritualidade, a nos conectar com Deus. Esse seria o chakra coronário. Depois nós temos o segundo chakra, de cima para baixo, o sexto, quer dizer,
o chakra coronário seria o sétimo, né? Nós estamos de cima para baixo. O sexto chakra, que é o chamado chakra frontal, né? Que é o terceiro olho. Nós poderíamos resumir esse chakra no eu vejo, né? É a maneira como você vê tanto as coisas materiais, né? Que você enxerga, você ouve, você percebe as coisas materiais, mas através do terceiro olho você também enxerga as coisas espirituais, a pessoa que tem a mediunidade. É onde está aí a clarividência, a clareaudiência, a intuição, né? Tem pessoas que não vê um espírito, mas pressente que ele está ali do seu lado, através do terceiro olho, que seria o chakra frontal. Então, intuição, clarividência, clareaudiência, essas mediunidades, elas vêm através do desenvolvimento do terceiro olho. O chakra 5, de cima para baixo é o terceiro, seria o chakra laríngeo, fica nessa região da garganta. Nós poderíamos resumir ele no eu falo, é a nossa capacidade de comunicação, né? O terceiro chakra de cima para baixo. O próximo chakra é o chakra cardíaco, né? E aí entra o sentimento, é o eu amo, eu gosto, eu sinto, né? É o lado emocional das pessoas, é o chakra cardíaco. A cor dele é verde, né? O chakra seguinte é o chakra que nós chamamos do plexo solar, essa região aqui do estômago, é o chakra do eu faço, é aquele chakra que te dá o pique para você realizar coisas, né? Então, ele situa nessa região do estômago. O chakra seguinte é o chakra umbilical, né? A parte situada na região do umbigo. Esse chakra está relacionado com eu sinto. Então, algumas emoções fortes, como, por exemplo, raiva, ansiedade, toda, né, a gente sente aqui nessa região, não é verdade? Então, é através do chakra umbilical. E, finalmente, o chakra básico, que é na base do corpo, é o chakra do eu sou, é a base do ser humano, né? É o que você é enquanto ser humano. É onde você sente os seus órgãos, seu corpo, seus membros. Digamos assim, resumidamente, seria o eu sou, né? Então, esses são os 7 chakras com o resumo de suas funções no ser humano. Bom, temos uma questão importante para quem tem a mediunidade. Existe uma relação entre mediunidade e os chakras, né? É uma boa pergunta, né? Uma pergunta válida. Existe sim, né? Numa pessoa com mediunidade normal, porque todas as pessoas têm mediunidade, né? Os chakras têm o mesmo desenvolvimento, equilibrado. A pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, dependendo do chakra que é mais desenvolvido, ou invertendo, dependendo da sua mediunidade, determinado chakra vai ser mais desenvolvido que outros, né? Então, existe uma relação entre o tipo de mediunidade e o tipo de desenvolvimento, né? Ampliação, digamos assim, daquela função do chakra. É o que nós vamos falar um pouquinho sobre cada chakra. E nessa abordagem nós vamos mostrar aí que, dependendo da mediunidade, você tem aí um desenvolvimento maior ou menor, né, daquele chakra, né? E esse chakra, no caso, para o desenvolvimento mediúnico, é possível que a pessoa possa ir desenvolvendo e exercitando mais um determinado chakra para que aquela mediunidade possa florescer, possa prevalecer, possa abrir mais, né? Você exercitando esse chakra em particular. Então, isso é uma dica bem interessante para o médium que quer desenvolver determinadas habilidades ou determinados
dons, né? Trabalhar melhor um determinado chakra. Bom, agora vamos falar sobre os chakras especificamente. Agora nós vamos começar de baixo para cima, né, na ordem certa. Então, primeiro nós vamos falar sobre o chakra básico, que é um chakra que fica na base da coluna vertebral e fica virado para baixo. Ele chama chakra básico porque é a energia que comanda a estrutura do nosso corpo. E ele recebe a energia de baixo, da terra. Esse chakra é responsável pela glândula que fornece a adrenalina. Então, instinto de sobrevivência, quando você precisa da adrenalina para realizar atividades ou para sobreviver, é o chakra, né, que é responsável por energizar essa sobrevivência do ser humano. Esse chakra, em relação à mediunidade, ele é responsável pelo desdobramento e pela psicografia. Então, médiuns que têm o desenvolvimento de psicografia e têm a capacidade de desdobrar, de sair do corpo, mantendo a consciência, têm esse chakra desenvolvido, né? E é possível desenvolver mais esse chakra. A cor básica predominante desse chakra é o vermelho, e ele fica na base da coluna vertebral, chamado então de chakra básico, mediunidade, desdobramento e psicografia. Então, esse é o chakra básico, responsável pela estrutura, a força do nosso corpo e a adrenalina. Bom, o segundo chakra nós vamos chamar de chakra sexual, né? Esse chakra, ele está relacionado e ele comanda e ele energiza os órgãos sexuais, tanto do homem quanto da mulher. Ele está relacionado com autoestima, está relacionado com relacionamento interpessoal, né? Esse chakra, ele, do ponto de vista da mediunidade, o desenvolvimento dele facilita dois tipos de mediunidade, que é a materialização e os efeitos físicos. Então, quem tem esse chakra desenvolvido produz muito ectoplasma. Então, com esse ectoplasma é possível materializar objetos, materializar espíritos, né? Nas sessões de materialização é possível você materializar um espírito, naquele momento o espírito se tornar material, né? Qualquer pessoa, mesmo que não tenha mediunidade, consegue ver, consegue tocar aquele espírito. Então, é o fenômeno chamado de materialização. Então, quem tem, os médiuns que têm muito ectoplasma, consegue fazer essa materialização, consegue até materializar objetos físicos. E também efeitos físicos, né? Existem médiuns, né? E vocês podem olhar pela sua própria experiência pessoal, médiuns que pegam em espelho, estão sempre quebrando o espelho, né? Consegue produzir efeitos físicos, justamente porque tem muito ectoplasma e consegue, com a sua energia, criar efeitos materiais. Então, isso é através do chakra sexual que tem essa força, essa possibilidade, essa capacidade. A cor é a laranja e é o chakra chamado de chakra sexual, responsável pela reprodução, né, da libido e dos relacionamentos interpessoais e da autoestima, né? Então, é o chakra sexual. O próximo chakra é o chakra do plexo solar, chamado também de chakra umbilical. Ele fica na região aqui, umbilical, a cor dele é amarela. A mediunidade dele é uma mediunidade até muito rara. Antigamente se via muito mais presente,
que é a mediunidade de telecinese, a mediunidade de transportar corpos físicos, né? Tinha pessoas que colocavam a mão ali num corpo, sem tocá-lo, conseguia movimentar um copo, movimentar uma caneta, um lápis, né? A gente vê, tem na televisão aí filmagens antigas de médiuns fazendo isso, mexendo com corpos físicos, né? Essa é a mediunidade do plexo solar. Esse chakra é muito importante porque ele lida com essa região do estômago, e as pessoas que têm esse chakra desalinhado são pessoas que têm, onde você canaliza a raiva, né, a ansiedade. Então, quando você está com muita raiva, você sente aquele embrulho no estômago, aquela dor no estômago. Então, vem tudo para cá. Pessoas ficam doentes, né? Úlceras no estômago, justamente são as pessoas que canalizam muita raiva para essa região do plexo solar. Então, os médiuns têm que ter bem esse chakra desenvolvido, precisam ter cuidado, andar com ele sempre alinhado, porque pode puxar muitas doenças umbilical. E esse chakra é interessante que é uma forma, por exemplo, muitos obsessores, quando estão, por exemplo, obsessores que são viciados em cigarro, viciados em bebida alcoólica, eles conseguem sentir o prazer, eles se ligam ao médium através do chakra umbilical, né? Eles fazem a ligação do perispírito com o perispírito e põem lá uma conexão com o umbigo, né, com o chakra umbilical, para sentir o prazer quando o médium está fumando, quando está bebendo, ingerindo droga ou álcool, é através do umbigo, né, do chakra umbilical que eles conseguem sentir esse prazer. Bom, então esse aí seria o chakra do plexo solar. Bom, o chakra cardíaco, né? A cor dele predominante é o amarelo. Ele fica na região do coração e ele é responsável pelo funcionamento de órgãos vitais, como o coração, como os pulmões. É o chakra do amor, é o chakra das emoções, né? Então, quando você tem sentimentos por uma pessoa, né, você bate o coração mais forte, né? Todo mundo sabe, né? O símbolo do amor é o coração, é esse chakra do coração. Então, a cor dele é a cor verde, né? E com relação à mediunidade, ele é responsável por dois tipos de mediunidade. Pela incorporação, né? Então, quem tem a mediunidade de incorporar é através do chakra do coração, coronário, e a sinestesia também, que é uma outra mediunidade que muitos médiuns, inclusive, nos procuram, que tem esse sentimento, né? Então, o que é a sinestesia? É um tipo de mediunidade em que, quando alguém está doente ou está sofrendo, você pega a doença dessa pessoa, você começa a sentir as dores dessa pessoa, né? Tem essa sinestesia, sente o que as outras pessoas estão sentindo. Depois você melhora, mas você tem é uma mediunidade que faz a pessoa fica boa, mas você fica sentindo as dores dessa pessoa. Então, seria a sinestesia. E a incorporação também é através, né, se dá através desse chakra. São dois tipos de mediunidade. Então, é preciso aí desenvolver, quem busca, que tem o dom da incorporação, manter esse chakra bem alinhado, né, para conseguir incorporar, porque se ele não estiver alinhado, a incorporação não ocorre adequadamente, ou então ocorre de uma maneira que te deixa muito cansada, muito abatida, ou seja, você sente os efeitos da incorporação, mas se ele estiver bem alinhado, bem harmonizado, a incorporação se dá de uma maneira bem tranquila. E também você consegue comandar essa sinestesia melhor, para você impedir de você buscar sentir tantas dores das pessoas que estão sofrendo.
Então, pessoas que têm esse chakra muito desenvolvido não podem ficar muito tempo, por exemplo, em hospital, porque vai estar pegando as dores, né? Um ambiente onde tem muitas dores, muito sofrimento. A pessoa fica ali um dia inteiro no hospital, sai de lá com muito abatida, né? Muito depressiva por estar pegando as dores de todas as pessoas. Então, esse é o chakra do coração, né? A cor dele é o verde. Agora nós vamos falar sobre o chakra laríngeo, né? Que é o chakra que fica nessa região da garganta. Esse chakra, ele comanda a glândula tireoide e é o chakra responsável pela nossa comunicação, né? A verbalização, a fala, né? Esse chakra está relacionado com a capacidade, a mediunidade de premonição, né? A pessoa que tem esse chakra desenvolvido, o médium que tem esse chakra desenvolvido, ele tem o dom da premonição. E existe dois tipos de premonições. Existe a premonição de fatos, você sonha com alguém, que alguém vai viajar, sonha que vai acontecer um determinado evento, alguém vai ganhar na loteria ou vai ter um acidente, enfim, né? Você tem essa premonição. Vai chover, vai ter uma tempestade, né? E tem também um outro tipo de premonição, que é a premonição da morte. Existem muitos médiuns que preveem a morte de outras pessoas, inclusive a sua própria morte. Costuma-se chamar esse tipo de premonição de coração de Maria, né? Que é a premonição em que você consegue... Existem muitos relatos, muitos médios que conseguem prever quando uma pessoa vai morrer, inclusive prever a própria morte, né? Então, as pessoas, o médium que tem esse tipo de dom, de mediunidade, tem que tomar até muito cuidado para revelar, para saber com quem vai revelar, porque se você revela para uma pessoa que não tem uma estabilidade emocional, você até atrapalha, né, a pessoa, né? Imagine você prever a morte de uma pessoa querida, de uma mãe, do pai, de um filho, né? É uma mediunidade muito difícil, né? É uma mediunidade muito pesada, né? Essa premonição, você vê a morte das pessoas e depois vê isso acontecendo, né? Existem pessoas, existem médiuns, nós conhecemos vários médiuns que ficaram até estigmatizados, né? Existe um preconceito contra eles, porque eles começaram a fazer essas previsões de morte de pessoas. Então chegou um ponto que as pessoas começam ninguém quer mais, né, falar com o médium, todo mundo fica com medo desse médium por causa das suas previsões. Mas não depende do médium, ele sonha, ele pressente que alguém vai morrer e não dá outra, né? Então, essa premonição da morte de outras pessoas, alguns chamam de coração de Maria, que é um tipo de mediunidade, mas eles também são médiuns que conseguem sonhar com previsões de fatos que vão acontecer, né? Então, é a mediunidade relacionada com o chakra laríngeo. A cor dele é o azul claro, a cor predominante é o azul claro.